se você às vezes convive com alguma coisa e não observa aquela coisa, você não a enxerga, você não tem consciência dela. Muitas vezes já deve ter acontecido com vários de vocês, deve ter acontecido com você também, Sim. Vaninha. Às vezes você olha vamos pegar aqui, tem um furinho aqui, ó. É. Você olha aqui e você olha direito e fala assim, olha, peraí, esse furinho estava aqui, essa pinta estava aqui. Esse material, por quê? Porque você conviveu com aquilo ali durante 5, 10 anos e não observou. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. Esses 3 sentimentos têm tudo a ver com a formação da nossa personalidade, né? Totalmente, é a raiz da nossa personalidade. E é claro, gente, que explicando isso aqui em poucos minutos, são 25, 30 anos de estudos, que a gente, quando vai explicar isso, é muito complexo. Mas dentro do manual de gente, a gente tem um tempo e a gente explica cada coisa e a pessoa entende de uma maneira muito mais simples e ela mesma passa a falar essa língua. Você mesmo é prova disso, que você viveu isso e sabe que eu estou falando uma verdade. Com certeza, né? É um caminho que ele dá pra gente, assim, totalmente, que muda totalmente o norte da sua vida. Exatamente. Né? É. E o que o ego, né, em si tem a ver com isso tudo que você acabou de falar? Bom, o ego está totalmente ligado nessa raiz. O ego como humanidade, que eu vou dizer aqui, não como uma única pessoa. O ego, a pessoa quando interpreta o mundo, ele tem 2 vertentes principais. O egocentrismo, que é quando eu estou voltado para mim mesmo, como ser humano, e o ecocentrismo. E isso, Vaninha, tem tudo a ver com todo esse estudo. Por quê? Porque o egocentrismo, ele vê as coisas, ele vê todas as coisas, inclusive a si próprio, a pessoa vê como a si própria, como dominante. Em outras palavras, quando estou vendo tudo à minha volta de maneira egocêntrica, eu estou vendo como o homem é o centro do universo e ele comanda todos os outros animais. Então, quando eu vejo um pássaro, um porco ou qualquer outro animal, eu penso que eu sou superior e que é como se eu não fosse um animal e mandasse em todos os animais. É uma visão superior de que ele tem tendência, então, psicologicamente falando, de que ele pode dominar, ele tem que ter ou ser alguma coisa diferentemente de um outro animal. E com isso, ele tem uma visão de independência. Então, o animal homem, ele é superior porque ele tem um cérebro. Porém, ele tem a visão egocêntrica de que ele é o centro da natureza. Mas não é. O homem é um animal como algum outro animal qualquer. A diferença é que ele tem um cérebro que realmente faz com que supostamente ele seja inteligente, ou seja, ele possa desenvolver a inteligência. Então o que acontece? Nesse caso, nós estamos mais falando do ecocentrismo, que seria a ecologia como um todo, e o homem é somente mais um animal. E isso faz com que você aprenda a respeitar mais a natureza. E essa é uma grande diferença de raiz que faz você ter atitudes diferentes a vida toda, Vaninha. Porque quando você tem uma visão mais ecológica, né, de ecocentrismo, você coloca a ecologia, a natureza em si, como você fazendo parte dela.
Você não é dono da natureza, você faz parte da natureza. E aí é que tá. Quando você faz parte da natureza, você pode sim se ver como animal que é racional, que é inteligente. Mas primeiro não esquecer de que eu sou um animal. E que por ser um animal, eu tenho instintos, Vaninha, que às vezes vão me empurrar em direção a alguma coisa que eu não desejo tanto naquela hora. Ou que eu desejo, mas eu não posso naquela hora. Então, essa visão faz com que eu respeite muito mais os outros animais, inclusive as outras pessoas, porque eu vou tender a viver mais em colaboração com as outras pessoas do que somente dominando. Então, aquelas pessoas que não desenvolveram isso, elas acabam sendo muito dominantes e não sabem que existe um limite dessa dominância. Então, é muito importante essa visão. Então, quando a pessoa vai para o ecocentrismo, a ecologia, respeito à natureza e essas coisas todas, ela começa a ver a relação de interdependência e não só de independência. Sim. Só para você ter uma noção, quando nós temos, por exemplo, um câncer, você sabe, eu infelizmente tive câncer, é considerado incurável, estou em tratamento permanente, é quando um órgão meu, qualquer que seja ele, declara independência sozinho. Então, quando você tem, por exemplo, um determinado órgão que quer trabalhar independente do seu corpo, nosso corpo é um sistema, ele desenvolve um câncer. Por quê? Porque ele começa a crescer muito, a fazer alguma coisa de maneira como se ele não tivesse comandado pelo cérebro principal. Então, um câncer é a tentativa de um órgão, qualquer que seja ele, de se tornar independente. Então, tudo que na natureza, tudo que tem uma independência, ele tem um desenvolvimento particular. E que no todo, no sistema, ele não é bem visto e bem quisto. Por quê? Porque ele está fora da linha daquele sistema, ele está trabalhando sozinho. Então, o meu problema de câncer, inclusive, só para ilustrar, né, ele é no sistema linfático. Ou seja, o meu sistema linfático, que é o meu sistema de defesa, declarou guerra mesmo sem eu ter uma doença. Então, se eu estiver saudável, ele fica me atacando o tempo todo. E como ele é o dono da minha defesa, ele acaba tendo todas as armas na sua mão. Então, é uma maneira, digamos, simples de explicar esse câncer que eu tive, né, que eu fui acometido por ele e mantenho ele, infelizmente, sob controle, né, mas mantenho ele até hoje, porque era considerado incurável. Mas voltando aqui, tudo isso está ligado à parte de egocentrismo e ecocentrismo. Quando você enxerga melhor essas duas vertentes principais de como você deve enxergar a natureza, faz mais sentido que você vá para o ecocentrismo, que é a maneira de você ver a natureza e você fazendo parte dela. E aí você atende a respeitar mais e entender o ser humano que está ali dentro. Então, você parte de uma coisa grandiosa, macro, para entender o núcleo humano, que é só um dos animais de toda essa coletânea. Imagina, Vaninha, quantos animais existem no mundo, quantas espécies, quantos tipos. Incontáveis, né? É super incontável. Acho que nem catalogados não foram todos ainda, de desconhecidos. Então, nós somos somente uma dessas espécies. Uma. Então, a gente, entendendo isso, você tem condições de conviver melhor lá no final da história, porque você vai aprender a respeitar mais o ser humano e respeitar principalmente a natureza da qual você faz parte. E você conseguindo entender esse conceito e unido a alguns outros, é onde você chega, quando você respeita a natureza, lá nos seus detalhes, ao altruísmo, que é o amor ao outro, mesmo sem conhecer, porque eu sei que tanto eu quanto o outro estão ligados a um ser base, que a gente chama de Deus, né? Que somos imagem e semelhança dele, lá na raiz, que vai se ligando aí
Adão e Eva, e eventualmente a toda a estrutura da natureza, toda a estrutura Na que formação, né? Deus fez para nós, né? Sim. E que aí a gente chega num campo que a gente não sabe muito, né, Maria? Não. Você se embola, você só tem uma certeza, que é a tal da fé, né? Você tenta, tem mas você não consegue desvendar. Exatamente. Né? Exatamente. Agora eu vejo que o autoconhecimento em si, então, ele ajuda muito a gente a ter essa consciência desse ecocentrismo, né? Chegar nessa consciência. É a única saída para nós. É você se desenvolver como ser humano e passar mais de animal para racional. Sim. Aí sim você vai conseguir dominar, não aquela dominância de ser carrasco, mas aquela dominância no sentido assim, de respeitar a natureza. E esse é o grande aprendizado. Você conseguir aprender tanto que você aprenda a respeitar a natureza. E quando você não respeita a natureza, você também não está se respeitando junto. Sim, porque nós fazemos parte intrinsecamente da natureza. Né? É uma coisa muito, muito ampla, né? Sim. Agora, uma pergunta que chegou muito para a gente, todos os nossos internautas, né, querem saber especificamente, assim, né, do ponto de vista prático, como que você chegou ao manual de gente? Sim. Bom, a primeira coisa, Vaninha, que eu tenho que estar assim, constante na minha vida foi que eu estudei a vida toda. Então, nada do que eu apresento é inventado, é simplesmente constatado de que nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma na natureza. O próprio Lavoisier dizia isso há mais de 300 anos atrás, justamente porque ele constatou que tudo na natureza tem uma transformação. E eu vim atrás dessa transformação. Para exemplos dessa transformação, às vezes a gente estuda isso na escola, né? Mas não fica muito claro para a gente o que é esse nada se perde, né? É que quando, por exemplo, você está lá na sua casa ouvindo uma música e você quer um volume mais alto, você vai lá e vira o botão do rádio ou aumenta o sinal de áudio, no caso o som, do celular ali, por exemplo, ele aumenta o volume, não é isso? Porém, naquele momento, talvez a pessoa não saiba, mas você está gastando mais energia para sustentar aquele volume alto, sabia, Vaninha? Não. Então, quando você, por exemplo, está ouvindo um rádio, vamos pegar um rádio que é um exemplo mais simples, porque tem um botão lá. Você está ouvindo um rádio, e você está ouvindo no volume 5, e você passou para o volume 7 ou 10, teve que vir mais energia elétrica da rede, e ele entrou mais ali dentro, para poder fazer a transformação da natureza de uma coisa em outra e você ouvir uma vibração mais alta. Então, quando você, em outras palavras, quando você gira o botão, você está liberando mais energia elétrica dentro de algum ponto do rádio. Isso também acontece, como um segundo exemplo aí, no chuveiro. Quando você está tomando banho e a água está morna e você queria uma água mais quente. Então você vai lá e diminui um pouco a quantidade de água e o chuveiro, se você tiver num chuveiro mais quente, tem alguns chuveiros que tem essa regulagem, né? Então você, o que você faz quando você gira esse botão? O chuveiro aumenta a quantidade de energia que ele está aplicando. Ou seja, para que a água esquente mais, você tem que aumentar a quantidade de energia ali. É como se você aumentasse o fogo de uma panela que está ali para ferver. Se você aumentou a quantidade de fogo, ferveu mais rápido, porque você aumentou também a energia ali. Então, nada se criou. Tudo se transformou de uma coisa em outra. Inclusive, Vaninha, uma vez quando eu estava estudando isso, uma pessoa me perguntou assim, e o fogo? E a fumaça? Eu me refiro, a fumaça é aquilo que o fogo não queimou. Se você pegar uma madeira mais verde e ela não conseguiu fazer a transformação toda em fogo e vapor, aí ela vira fumaça. Verdade. Então, essa transformação ela está em tudo. Isso só são exemplos simples, tá? De que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, estudando, a gente conseguiu chegar a esses desenvolvimentos, porque eu sempre dei muito alimento para a minha mente. E nós, Vaninha, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive.
Isso é interessante, porque já foi estudado e é científico isso. Se você convive muito com algum tipo de pessoa, num período, a tendência sua, pelo menos naquele período, é tender a se transformar mais parecidamente com aquela pessoa. Por isso que tem uma frase antiga que fala assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Por quê? Porque se você anda com pessoas que pensam como engenheiros, provavelmente você está em formação de um engenheiro. Então, se você pensa como uma pessoa que está lá, sei lá, um drogado, por exemplo, a tendência é de você achar natural. Eu tenho um exemplo para isso, bem rapidinho, Vaninha. Sim. Uma vez eu vi uma entrevista de um rapazinho de uns 12, 13 anos. Ele morava na favela, e na favela estava tendo muita morte de traficante, guerra de traficantes no Rio e tal. Sim. E ele falou o seguinte: na fala dele deu para entender que a visão dele era de que ele iria subir no tráfico e que quando ele ia morrer cedo, com 28, 30 anos. Porque era a visão que ele tinha do mundo, porque a maioria das pessoas com as quais ele convivia não passava dessa idade. Por quê? Porque a pessoa crescia, mas aquele mundo muito bandido, e aí um matava o outro, e acontecia de sempre quando a pessoa chegava próximo da chefia, ele já estava meio que sendo eliminado ali com 28, 30 anos ali. Então a perspectiva dessa pessoa, desse rapazinho, dessa criança, né? Que na verdade naquela época já não era tão criança mais assim, porque já tinha maldades para com ele, já tinha desenvolvido isso, mas a visão dele era de que ele ia crescer ali e que ia morrer logo. Por causa do meio, né? Por causa do meio em que ele vivia. E isso serve tanto para meios positivos, quanto para eventualmente meios negativos. Verdade. Então, nós somos a média das 5 principais pessoas com as quais a gente convive. Por causa dos nossos pensamentos, a gente acaba sendo influenciado, né, Vaninha? Exato. A gente acaba conversando com aquelas pessoas, vendo como elas agem, e aí a gente fica influenciado e tem tendência de se equiparar àquelas pessoas, equiparando-se e evoluindo junto. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado com o que entra na nossa vida. Porque pensa bem para você ver. Verdade. Se você tivesse um carro muito valioso, você não iria pôr qualquer tipo de gasolina nele. Você iria escolher uma gasolina melhor para pôr no seu carro melhor. Sim. Se você tem uma mente que está evoluindo, você não pode escolher qualquer pessoa para que esteja do seu lado, para que esteja falando coisas. Por isso que é tão importante o que você vê, você escolher um pouco do que você lê, escolher um pouco do que você assiste na TV, escolher um pouco do que você vai estudar. Eu falo escolher um pouco porque tudo não dá para você escolher, né, Vaninha? Tá cheio de coisas, informações de hoje, tanto boas quanto ruins pra gente, ruim. né? A gente tem que aprender a selecionar aquilo e alinhar de acordo com o que eu desejo. Mas que nós somos produto do meio, muito é verdade isso. Nós temos muito do nosso meio, onde a gente vive, em nós. E aqui no resumo, né, que a gente fez Sim. na live de hoje, você fala acerca de os 3 passos para o conhecimento de algo. Todas Explica as um vezes, pouco pra gente. todas as vezes que eu me desenvolvi em alguma coisa, incluindo como eu cheguei a isso, Sim. é porque eu consegui observar, significar e escolher alguma coisa. Os 3 passos principais para você aprender qualquer coisa, para você trazer o conhecimento para si, é justamente esse: a observação, a significância e a escolha. Como você vai interagir com aquilo. Sim. E os passos que eu utilizei foram justamente esses. Um deles, o primeiro, que é a observação, é um passo físico. Aí as pessoas falam assim, quando eu falo que é um passo físico, as pessoas se assustam. Como assim um passo físico? Porque você tem que parar fisicamente e olhar alguma coisa ou sentir alguma coisa. Isso é físico. Você, quando olha alguma coisa, Vaninha, você acaba trazendo a imagem daquilo para dentro de você. Isso é físico. Então, se eu olho essa caneta, eu olhei e fisicamente a luz teve que vir até a minha pessoa de retorno dessa caneta, porque os nossos olhos funcionam assim. E aí ele voltou a mim, e quando entrou em meus olhos, ou
em meus outros sentidos também, funciona da mesma forma. Eu tive um significado, eu entendi aquilo como, então quer dizer que isso é aquilo. Eu tive que pensar, o segundo passo então é pensando, para poder eu ter um significado, e aí eu vou escolher como que aquele objeto ou pessoa vai significar na minha vida. Então esses são os passos: observar, significar, e aí depois de significar é que eu vou escolher ou não aquilo. Então, à medida que eu vim observando todas essas coisas, eu consegui enxergar de que cientificamente era assim que se evoluíam as coisas, né? E historicamente os 3 passos estão sempre lá. E todo mundo usa isso, Vaninha, quase sem consciência. Os 3 passos para você conhecer alguma coisa ou alguém, inclusive a si mesmo. Inclusive eu tenho um e-book que eu nomeei em homenagem a isso, de os 3 passos para o autoconhecimento. Muito bom, né, por sinal. Que, se você interessar nesse e-book, pode mandar um e-mail para nós, manualdegente.com, solicitando, é gratuito, tá? É um e-book, assim, modéstia à parte, muito bem escrito, bom. E que mostra os 3 passos principais para você se conhecer. Mas ele serve para você identificar qualquer situação, Vaninha. Ele clareia muito essa questão aqui desse observar, significar e dessas escolhas. Das suas escolhas, porque nós somos resultados das nossas escolhas, Exato. Quer conscientes, quer inconscientes. Então, tudo isso segue esse princípio dessa tripé: observar, significar e escolher. E acaba que esse observar aqui é o fundamental na nossa vida, né? Ele é fundamental. Que a gente vai fazer, né? Se você às vezes convive com alguma coisa e não observa aquela coisa, você não a enxerga, você não tem consciência dela. Muitas vezes já deve ter acontecido com vários de vocês, deve ter acontecido com você também, Vaninha. Às vezes você olha vamos pegar aqui, tem um furinho aqui, ó. Você olha aqui e você olha direito e fala assim: olha, peraí, esse furinho estava aqui, essa pinta estava aqui. Esse material, por quê? Porque você conviveu com aquilo ali durante 5, 10 anos e não observou. Então a nossa mente, ela acaba não capturando aquilo. E a partir do momento em que você observa, aquilo faz parte do que você tem disponível para uso. E se você, Vaninha, não sabe uma coisa que você tem disponível para uso, você não sabe e você não tem. Então vamos imaginar um exemplo físico de novo. Se eu precisar escrever alguma coisa sabendo que eu tenho esse lápis e um papel, eu posso simplesmente chegar ali e escrever. Sim. Mas mesmo que eu tenha esse lápis, mas ele esteja guardado aqui, e eu não souber, não tiver consciência, não tiver observado que eu tenho ele, se você me pedir para escrever alguma coisa, eu vou procurar, eu vou falar assim: não consigo escrever, porque eu não tenho ferramenta. Sim. E isso tudo baseado numa observação que, nesse exemplo, eu não fiz. Verdade. Então, o observar é o primeiro passo do evoluir. O primeiro passo. Pode mudar toda uma estratégia de vida da gente, né? Toda uma estratégia. E muda, viu, Vaninha? Muda. Porque a partir do momento em que você observa, você tem condições de ver o que está acontecendo. Charles Darwin fez isso. A teoria da evolução humana, não só humana, dos animais como um todo, da natureza, foi desenvolvida assim. Ele se isolou e ficava observando os animais e anotando: então quer dizer que a tartaruga anda assim, quando ela está mais velha ela anda assado, ela faz isso, ela faz aquilo, um outro animal, e foi desenvolvendo as suas anotações e traçou um ponto comum. E a partir daí ele começou a entender como evoluía a natureza como um todo. E foi onde ele desenvolveu a teoria da evolução. Escreveu um compêndio sobre isso e pôs à prova isso várias vezes, inclusive no ser humano. É muito interessante, né? Então a observação foi a base de toda a pesquisa dele, e não só dele, Vaninha, de todos que vieram depois. Todo pesquisador é, antes de tudo, um grande observador. Porque para pesquisar, ele tem que ter o ato físico de parar e olhar ou sentir como que aquilo está funcionando para entender como evoluir. Então ele vai medir aquilo ali, ele vai interagir com aquilo ali e ver a evolução. E aí ele consegue traçar teorias
e depois constatar que aquela teoria foi válida, que foi o que também Charles Darwin fez para confirmar. Muito boa a nossa conversa hoje, sabe? Você esclareceu muito pra gente acerca do manual, né? É como tudo surgiu, né? Como foi esse, né? Como que você chegou. Insight, né? Esse insight é uma coisa que demorou para ser desenvolvida e foi montado pedaço a pedaço, né, Vaninha? Através de muito estudo, né? Isso. Não foi uma coisa que eu comecei com toda a consciência e do nada. É como eu sempre costumo repetir e frisar. Eu não inventei nada, eu só fui observador da natureza e descobri nos meandros da natureza sistemas e ideias que fizessem com que eu conseguisse interpretar aquilo e trazer um suprassumo para que a pessoa hoje faça o curso Manual de Gente e se entenda de maneira objetiva, entendendo o que ela está entendendo. Sim, e realmente, assim, eu posso falar por mim mesmo, tanto que isso muda a vida da gente. Esse curso que ele transforma as nossas vidas. Aclara, né? Clareia mesmo. Clareia né? de uma tal forma que você consegue chegar num ponto de equilíbrio, de mudar uma forma de que você pensava, que você agia e passar a viver de uma forma muito melhor. Isso, né? Exatamente. Bom, eu vou chamar aí você para participar conosco através do e-mail eu@manualdegente.com e como eu disse há pouco, se você desejar receber o livro Os 3 Passos para o Autoconhecimento gratuitamente, solicite-nos através desse e-mail que vamos estar enviando para você poder conhecer mais a fundo do que nós estamos falando. Eu fico por aqui com a Vaninha, um abraço e até mais. E até mais.